Eu hoje queria falar do assunto, e este é o título também da minha mensagem hoje: peças para o teu futuro. Peças para o teu futuro. E queria ler em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 14 a 21. Evangelho de Marcos 8, 14 a 21. E diz assim: os discípulos, contudo, tinham-se esquecido de fazer provisão de comida antes de partirem, pelo que só tinham um pão a bordo. Durante a travessia, Jesus lhes disse solenemente: tenham cuidado com o fermento do rei Herodes e com o fermento dos fariseus. Que quererá dizer? Perguntavam os discípulos uns aos outros. Chegaram à conclusão de que deveria referir-se ao facto de se terem esquecido de levar pão. Jesus percebeu o que discutiam entre si. Não é nada disso, disse. Não compreenderam? Será porventura o vosso coração demasiado duro para entender isso? Se têm olhos, porque não veem? Se têm ouvidos, porque não ouvem? Já não se lembram? Então, e os 5.000 homens que alimentei só com 5 pães? Quantos cestos cheios de pedaços recolheram depois? Digam comigo, pedaços. Peças, pedaços. 12 disseram. E quando alimentei os 4.000 com 7 pães, quantos cestos de pedaços sobejaram? Digam comigo, pedaços. 7 cestos cheios, responderam. Jesus lhes disse: e ainda pensam que me preocupo por não termos pão? Sabem, alguém se esqueceu do almoço dos discípulos. Alguém que tinha a responsabilidade de providenciar o almoço para os discípulos quando eles iam na viagem de barco, alguém se esqueceu. Alguém que tinha a responsabilidade esqueceu-se de providenciar o almoço. E vocês sabem como é que é o pessoal quando não come. Fica rabugento. Está aqui alguém que quando não come vira fera. Eu estou a ver algumas senhoras fazerem assim. E eles estavam reclamando entre eles, dizem alguns estudiosos na escritura, especialistas em grego, dizem que eles estavam discutindo entre eles de quem era a culpa. Quem é que foi a culpa de se ter esquecido do almoço? De certeza que houve alguém que foi incumbido da tarefa de fazer o almoço, comprar o almoço, levar o almoço. Alguém tinha essa responsabilidade e falhou. E eles estavam discutindo entre eles, tentando ver quem era a culpa, quem é o culpado. Isto é uma discussão muito normal entre os homens, certo? Entre nós, sempre quando alguma coisa não corre bem, nós tentamos descobrir quem é o culpado. Então, entre marido e mulher nem se fala. Certo? Quem é o culpado? A culpa é tua. Não, a culpa é tua. Não, a culpa é tua. Entre irmãos, a culpa é tua, a culpa é tua. Eu quero que vocês orem pela minha família. A minha família está com graves problemas. Eu acho que eu tenho a minha casa assombrada. É verdade. Acho que tenho a minha casa assombrada. Sabe o que é casa assombrada, não é? Com fantasmas. Eu acho que a minha tem fantasmas. Sabem porquê? Aqui há tempos partiu-se uma peça de louça na minha casa. E eu e a minha mulher perguntámos à minha filha mais velha: fostes tu? Ela disse: não. Perguntámos à minha filha do meio: fostes tu? Ela disse: não. E perguntámos à minha filha mais nova: fostes tu? Ela disse: não, só se foi as manas mais velhas. Então não fui eu, não foi a minha mulher, não foi a filha mais velha, nem a do meio, nem a mais nova. Tem fantasmas na minha casa. Alguém sabe o que é que eu estou a falar? Às vezes há fantasmas, a gente pergunta a todos, e não foi ninguém tem culpa. E os discípulos estavam discutindo entre eles de quem era a culpa. E Jesus disse o seguinte, vem com uma frase, e diz a Bíblia que ele disse solenemente, disse seriamente, não disse na brincadeira, e disse solenemente: cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos: o que é que uma coisa tem a ver com outra?
E começaram a pensar, bem, fermento deve ter a ver com o pão, se calhar. O que é que ele quer dizer? Mas sabem, o problema dos fariseus é que os fariseus achavam que no reino de Deus o mérito pessoal era tido em conta por Deus. Por isso, quando eles oravam, eles diziam, obrigado Deus, porque eu não sou como os gentios. Eu oro, eu faço, eu dou esmolas, eu sou bom. Mérito. E Jesus chamou-lhes raça de víboras. Porque no reino de Deus ninguém ganha nada por mérito, ninguém ganha nada por ser bom, por ser melhor, por ser o maior. Ninguém no reino de Deus obtém nada por mérito. Tudo aquilo que nós obtemos é pela graça de Deus, mais nada. E como eles estavam discutindo quem era o mérito e quem era o mérito, e agora estavam dizendo, mas agora não temos que comer e quem é a culpa, Jesus disse, cuidado com o fermento dos fariseus. Como é que vocês podem estar a discutir isso do mérito? E depois ele diz, vocês lembram-se quando 5.000 pessoas, e quando a Bíblia diz 5.000 pessoas, não conta as mulheres e as crianças? Porque na maneira de contar, na cultura judaica, mulher e criança não entrava nas contas. Então, eventualmente, seriam umas 20.000 pessoas. Lembram-se quando nós alimentámos 20.000 pessoas e a única coisa que eu tinha era 5 pães e 2 peixes? Eles disseram, sim, lembro. Quantos cestos sobraram depois de toda a gente comer? Eles disseram, 12 cestos cheios de pedaços. E disse, lembram-se, quando eu alimentei 4.000, eventualmente 16.000 pessoas? E eles disseram, sim, nós lembramos. Quantos cestos sobraram? Eles disseram, 7 cheios de pedaços. E Jesus disse, então, se eu com 5 pães alimentei 20.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios, e com 7 pães alimentei 16.000 pessoas e ainda sobrou 7 cestos cheios, agora vocês parece que se esqueceram de tudo isso e estão a discutir entre vocês de quem é a culpa, como se eu tivesse preocupado por alimentar 12 pessoas. Vocês estão a entender? No fundo, Jesus estava a dizer, vocês esquecem-se, porque estão a viver agora este momento e não estão, e não veem como é que vão almoçar. Vocês esquecem-se que isto é apenas uma peça da vossa história, isto é apenas um momento, vocês estão-se a esquecer das outras. Se eu com 5 pães alimentei 20.000 pessoas e ainda sobrou 12 cestos cheios, ou seja, o que sobrou foi mais do que aquilo que ele tinha inicialmente para alimentar. Já repararam? E sabem, com Deus, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, não importa o que tu colocas nas mãos de Deus, que vai sempre haver mais do que aquilo que tu começas. Sempre. Sempre mais. E diz, o problema é que vocês veem a vossa vida só pelo momento que estão a viver. Avaliam a vossa história só pelo momento que estão a viver. E agora estão aqui no barco, não têm pão e já se estão a culpar uns aos outros. De quem é a culpa? E vamos morrer à fome. E agora como é que vai ser? Jesus diz, vocês acham que eu estou preocupado por não termos pão? E vocês já deviam estar habituados que o facto de agora estarem a viver um momento em que não têm, não quer dizer, o facto de não terem pão não quer dizer que não vão comer. Que ele disse. Sabem, às vezes nós vivemos momentos na nossa vida que são tão complicados e que são momentos tão negros na nossa vida, momentos tão difíceis, que nós tendemos a esquecer o quão bom Deus já foi conosco até aqui e tendemos a avaliar a nossa vida e o nosso futuro apenas por uma parte, uma peça da nossa vida. Nós nunca podemos tirar conclusões de um filme se nós não virmos o filme todo. Eu gosto de ver filmes e gosto de ver filmes com a minha mulher. Minha mulher é um bocadinho impaciente e quando o filme começa assim a enrolar um bocado, aqueles filmes que parece que enrolam um bocado,
ela fica aborrecida e levanta-se e vai à cozinha, ou vai ao quarto, ou vai fazer qualquer coisa, e passado um bocado volta, e quando volta já passou um bom bocado do filme. E ela já perdeu muitas cenas do filme. E apenas tem na memória as últimas cenas que ela viu. E quando chega, vê outra cena, e ela vai interpretar aquela cena, mas sem conhecer as outras. E às vezes faz perguntas, então, o que é que se passa? Então, e quer que eu conte em 2 minutos o filme todo? E eu tenho que dizer, mas tu perdeste as outras cenas do filme, como é que tu... E ela diz, eu não estou já a perceber nada deste filme. Pois não, tu já perdeste metade dele, como é que tu vais perceber? Nós não conseguimos entender um filme apenas por uma cena, porque uma cena não é o filme todo. E até podemos tirar conclusões erradas acerca do desfecho do filme, se só virmos uma cena. Sabem, a nossa vida é feita de peças, por cenas. E talvez tu hoje estejas a viver uma altura, um tempo na tua vida, uma peça na tua vida, que é difícil, é negra, é complicada. E às vezes a tendência é nós julgarmos o filme e o nosso futuro apenas por uma peça. Mas eu quero te dizer que aquilo que tu estás a viver agora não é a tua vida toda. É apenas uma cena. É apenas uma peça. Deus vai trazer outras peças à tua vida. Não julgues o teu futuro pela peça que tu estás a viver agora. É apenas uma peça. E no fundo, Jesus estava a dar-lhes esta lição. Vocês não aprendem. Discípulos estão comigo e não aprendem mais. Parece que é difícil aprenderem. Eu gosto desta passagem. Porque eu sou pastor de uma igreja, tenho uma excelente equipa, mas às vezes também fico assim meio aborrecido com eles e parece que eles não entendem o que eu estou a dizer. Mas depois leio esta passagem e fico com esperança e digo, se a equipa de Jesus levava Jesus às vezes a ficar, vocês não entendem nada e é a equipa dele, então, ok, para a minha. Certo? Então, Jesus estava a dizer-lhes, como é que vocês podem estar aqui no barco, preocupados com a comida, dizer que vão morrer à fome, quem é a culpa e quem é... Ei, vocês já se esqueceram do que é que eu fiz? Eu estou aqui com vocês. Sabem, não importa a estação da vida que tu estás a passar, não importa a peça da tua vida que tu estás a passar, não importa o momento, não importa a cena da tua vida que tu estás a passar, lembra-te, Jesus está contigo. E enquanto Ele estiver contigo, essa cena não quer dizer que essa vai ser a tua vida, que essa vai ser o teu futuro, porque Ele está contigo e Ele vai te dizer, eu não te ajudei até aqui, eu não fui contigo até aqui, fica firme, aguenta firme, porque esta é apenas uma peça, uma cena da tua vida, outras virão. É por isso que a Bíblia diz, bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Amém? Então a nossa vida vem por peças. O nosso futuro é construído por peças. Jesus, Ele nasceu, e quando Ele nasceu e Ele era o Salvador. Salvador da humanidade. Mas digam-me uma coisa. Quantas pessoas Ele salvou no dia do seu nascimento? 0. Foram precisos 33 anos. Desde o seu nascimento até à sua morte. Para Ele consumar o seu propósito. Porquê? Porque na vida o teu propósito não se encontra, constrói-se. Tu não encontras o teu propósito ao virar da esquina. Ou um dia ele cai do céu aos trambolhões. Tem a palavra trambolhão aqui? Não tem? Português puro. Trambolhão quer dizer em queda, não vem em queda do céu. Diz para a pessoa que está ao teu lado, trambolhão. É uma palavra de Deus para ti. O teu futuro constrói-se, o teu propósito constrói-se como? Peça sobre peça. Cena após cena. Momento após momento, ano após ano. E foi isso que Jesus estava a ensinar a eles. E a primeira coisa que Jesus ensinou a eles foi que tudo na vida vem por peças. Tudo na vida vem por pedaços. Não vem tudo de uma vez. Tu não nasces e tens tudo o que precisas.
O teu potencial não se manifesta todo no dia em que tu nasces. Mas ele pode estar lá, mas é por peças. Tem que ser construído. Então, potencial, e é a primeira coisa que eu quero referir, potencial vem por peças, encontra-se em pedaços. Tu não acordas um dia e tens tudo o que precisas. O problema é que nós, muitas vezes, estamos tão focados naquilo que não temos, naquilo que nos falta, que esquecemos de usar aquilo que temos. É tão fácil nós focarmos naquilo que nós não temos. Ai, se eu tivesse isto, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse um salário melhor, se eu tivesse uma família diferente, se eu tivesse outra mulher, se eu tivesse outro marido, se eu tivesse outra igreja, se eu tivesse outro emprego, se eu tivesse outro patrão, se eu tivesse outro empregado. É tão fácil nós focarmos naquilo que não temos e esquecermos de honrar e usar aquilo que nós temos. Deixa-me dizer-te uma coisa. A Bíblia está cheia de exemplos, como este que Jesus deu, da multiplicação dos pães, que o milagre que tu precisas não está naquilo que tu não tens. Está naquilo que tu tens. Eles tinham 5 pães e 2 pães. Era o que eles tinham. Era ridiculamente pequeno para 20 mil pessoas. Imagina o que é fazer um churrasco para 20 mil pessoas. Um churrasco à brasileira. Para 20 mil pessoas com 5 pães e 2 picanhas. Dá para nada. Se nem para o pastor Rafael dá. É, açaí? Ah, isso aí! Ah, percebi açaí. Também é boa cena, açaí. Com granola e leite ninho. Nós estamos tão focados no que não temos que esquecemos de usar o que temos. Os discípulos disseram, nós só temos 5 pães e 2 peixes, manda despedir a multidão. E Jesus disse, não, é suficiente. Vocês lembram-se da história, quem conhece a história da viúva de Sarepta, que tinha um filho e estava pronta a morrer porque já não tinha meios de subsistência nem comida em casa, e vê o profeta vir na direção dela e encheu-se de esperança porque ela pensava que o profeta vinha com uma solução do céu aos trambolhões. E veio o profeta, ele vai mandar vir maná do céu e pão de queijo e, sei lá, vai mandar vir do céu e eu vou ter alimentos. E ela chegou ao pé do profeta, contou-lhe a situação dela, que estava à espera da morte porque não tinha nada de comer, e ficou à espera da resposta do profeta, e a resposta do profeta foi, mulher, o que é que tu tens em casa? Oh, profeta, tu não percebeste o que eu disse? Você não entendeu o que eu expliquei? Eu não tenho com que comer! E eu esperava que um profeta tivesse uma palavra melhor do que essa, do que perguntar o que é que tens em casa. Mas que profeta é este que não traz uma palavra de alívio a uma pobre viúva? A única coisa que lhe pergunta é, mulher, o que é que tens em casa? E ele voltou a dizer, sim, não, mas tens alguma coisa em casa? E sim, eu tenho um pouco de farinha e um pouco de azeite. Vocês sabem, o milagre da multiplicação da farinha e do azeite foi com a farinha e com o azeite que ela tinha em casa. Deus faz milagres com aquilo que tu tens, Deus não faz milagres com aquilo que tu não tens. Porque para Deus é suficiente. Aquilo que tu tens para Deus é suficiente. Porque Deus traz em peças. Às vezes pode parecer pequeno, pode parecer insignificante, mas foca-te naquilo que tu tens e não naquilo que tu não tens. Mas pastor, eu já tive muito e perdi. Pastor, eu já tive um grande negócio e perdi, e agora estou na miséria. Eu tive uma família linda e eu dei cabo da minha família e estou sozinho. Eu perdi muita coisa. Às vezes as pessoas têm aquele sentimento que perderam e estão mais agarradas àquilo que perderam do que àquilo que resta. Mas Deus é capaz de usar, não aquilo que tu perdestes, Deus não vai usar aquilo que tu perdestes, mas Deus é capaz de usar o que resta e fazer um milagre. Então tu podes ter perdido muita coisa, mas ainda se te resta alguma coisa, coloca isso nas mãos de Deus. Vocês lembram-se do cego Bartimeu, que estava à beira do caminho a pedir esmola porque a deficiência física na altura era
era uma maldição e as pessoas não havia estado social, segurança social. Ele tinha que pedir esmola, ele não conseguia trabalhar, era cego. E ele estava junto ao caminho e ouviu que Jesus ia a passar. Mas como ele não tinha vista, ele não conseguia se levantar e ir ter com Jesus como todos os outros. Tinha esta desvantagem porque ele tinha perdido a vista. Mas a Bíblia diz que ele começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ao ponto que os próprios discípulos mandaram-no calar e ele gritou mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus parou, chamou e curou. Disse: O que é que tu queres que eu te faça? Ele: que eu vejo. Ele diz: então, a tua fé te salvou. Sabem o que era a fé dele? Ele não conseguia ver, logo ele não conseguia ter com Jesus. Ele não tinha vista, mas ele tinha voz. Ele disse: eu não tenho vista, eu tenho esta desvantagem, eu sei, mas eu ainda tenho voz. Então eu vou usar o que tenho, em vez de usar desculpas daquilo que eu não tenho. Ele podia se tornar uma vítima e dizer: ai, se eu tivesse visto, eu conseguia ter com Jesus. Ai, se eu visse, eu conseguia ter com Jesus. Mas ele não se focou no que tinha perdido, ele focou-se naquilo que restava. E há poder naquilo que te resta. Podes ter perdido muita coisa na vida, mas se ainda te resta alguma coisa, há esperança para ti. Foca-te naquilo que te resta. Porque potencial vem em peças. Provisão também vem em peças. Não vem tudo de uma vez. Tu não acordas um dia e tens tudo o que precisas. 5 pães e 2 peixes, lembrou Jesus aos discípulos. Alimentaram 5.000, está lá em João capítulo 8. E como eu disse, e há uma razão para eu estar constantemente a referir isso, sem contar com as mulheres e com as crianças. Porque na maneira de contar na altura, nos censos, tem a palavra censo aqui, quando se contabiliza as pessoas. Hoje em dia toda a gente conta, mas nos censos da altura só contava os homens. É interessante que a provisão, os 5 pães e 2 peixes, era o lanche de um menino, certo? Uma criança. Vocês já repararam que a provisão de Deus veio através de alguém que nem nas contas entrava? Tu talvez penses que não entres nas contas dos outros. Talvez penses que tu não és suficientemente bom. Talvez não te dão o valor que tu achas que tens. Talvez as pessoas acham que tu não és a pessoa certa, a pessoa indicada. Talvez tu sintas que és uma pessoa que tens defeitos e muitas desvantagens em relação aos outros. Mas deixa-me dizer-te uma coisa. Tu podes não entrar nas contas dos outros. Tu podes até nem entrar nas tuas próprias contas. Mas tu foste eleito para entrar nas contas de Deus. Porque Deus usa aqueles que não entram nas contas dos homens para trazer suprimento. Cinco pães e 2 peixes alimentaram uma multidão. Nós temos que entender que a provisão de Deus vem em pequenas peças. Sabem, podemos ficar tão presos com aquilo que nos falta que não usamos aquilo que temos. Eu trouxe aqui como se chama aqui no Brasil, um quebra-cabeças. Quebra-cabeças da Moana. Quem é que sabe quem é a Moana? Ela vem aqui à Videira Centro. Moana. Quem é que sabe quem é a Moana? Porque eu não sei quem é a Moana. Mandem-lhe cumprimentos meus. E de certeza que uma criança, ou um adulto, que compra um quebra-cabeças da Moana é porque olha para a foto e diz assim: uau, eu quero isto. É isto que eu quero. Eu quero esta foto. É assim com a vida de muitos de nós. Nós temos uma visão, temos um sonho e dizemos: uau, eu quero aquilo, eu quero ser isto, eu quero alcançar aquilo outro, eu quero, tenho os meus sonhos, tenho os meus propósitos. A gente vê o quadro, não é? É isto que eu quero. A gente passa na loja, na montra, é isto que eu quero. Vai lá e compra, leva para casa, abre, todo entusiasmado. E quando abre, tem lá isto. Isto
não se parece com isto. Pois não. Isto não se parece com isto. O que é que tu fazes quando aquilo que tu tens não se parece com aquilo que tu sonhas? O que tu fazes? Não preciso disto para nada. Se tu desprezares isto, tu nunca vais ter isto. A provisão de Deus vem em peças. Vem em peças. E tu tens que tirar as peças. E as peças não são assim muito atraentes. Não têm grande beleza. Aliás, até têm formas bem estranhas. Não tem nada a ver. É quase um bocadinho desanimador. Não tem nada a ver. Estranho. Parece quase dois cajus a namorarem. Estranho. Mas se tu desprezares isto, tu nunca vais chegar. Às vezes olhamos para nós e para o momento em que estamos a viver a vida, e lembra-te, o momento que tu estás a viver é uma peça, não é o quadro todo. Mas olhamos e não vemos beleza nenhuma. Aliás, até vemos alguns defeitos. Isto parece uma peça defeituosa. Tem aqui umas falhas, tem aqui uns apêndices. Até sinto vergonha desta forma. Quem é que já alguma vez sentiu vergonha de si próprio? Dos seus defeitos? Dos seus constrangimentos pessoais? Das suas limitações? Às vezes tentamos esconder aquilo que é. Mas sabem? Deus é um arquiteto. E Deus desenha todas as coisas com uma intenção. Porque aquilo que tu chamas falhas, defeitos, não são nada mais nem nada menos do que formas para encaixar noutra peça. Até aquilo que tu tens vergonha, Deus vai usar para encaixar noutras coisas. Se todas as peças fossem quadradas ou retangulares, tu poderias construir este quadro. Mas o quadro não teria consistência. Não o conseguirias levantar. São esses defeitos, estas ranhuras, estes apêndices que, colocados uns com os outros no sítio e no tempo certo, dão consistência. Eu quero te dizer que até os teus defeitos e limitações, Deus desenhou tudo de uma maneira para que peça sobre peça, aquilo que tu hoje chamas defeito, amanhã vais chamar graça de Deus. Deus foi bom. Deus foi bom para mim. Aquilo que eu tantos anos pensei ser a minha vergonha, tornou-se o palco da graça de Deus. Igreja é acerca de peças, peças com defeitos. Nós hoje estamos aqui, centenas de pessoas, e todos nós temos defeitos, a começar aqui por cima. Às vezes há pessoas... Pastor Rafael diz, Pastor Mário, você é um homem de Deus. Mas eu estou a viver as peças da minha vida como toda a gente, e às vezes eu não me sinto assim. Porque estou apenas... Entendem? E às vezes é preciso alguém de fora dizer assim, não, mas a gente está a ver mais do quadro. Sabem porquê? Porque... não só provisão vem em peças, como propósito também vem em peças. É que às vezes nós estamos a viver tanto as coisas e tão próximos das coisas que não conseguimos vê-las bem. Há coisas que se veem melhor quando se afasta um pouco. Por exemplo,
Hoje é mais fácil para mim dar um conselho a adolescentes do que viver esse conselho quando eu era adolescente. Porquê? Porque antes eu estava a viver. Eu estava no meio da peça, eu estava próximo da situação. Mas agora, à distância, eu consigo ver as coisas. Quem é que hoje já se riu de situações na vida, mas que quando passaram por elas choraram? O que é que mudou? A distância. A distância deu-vos perspectiva. E afinal perceberam que toda aquela dor e todo aquele problema, afinal correu tudo bem e tudo resultou em bem. O que é que dá essa perspectiva? A distância. É por isso que as pessoas, quando vão envelhecendo, vão dizendo: ai, no meu tempo. Quem é que já disse isto? No meu tempo. Era tão bom isto, era tão bom aquilo. E isso é normal e tem uma explicação para isso. Sabem porquê? Porque à medida que nós nos afastamos dos acontecimentos, nós tendemos a ver as coisas mais nitidamente, mais gerais. Não tanto os pormenores e os defeitos. Nós hoje dizemos isso antigamente, mas quando estávamos lá a viver, não tínhamos essa perspectiva tão boa. Também tínhamos os nossos constrangimentos, as nossas dores, as nossas desilusões. Mas agora o tempo trouxe uma perspectiva maior, certo? Eu vou pedir para porem aquela imagem. Às vezes ficamos tão perto de coisas que a única coisa que a gente vê é uma forma sem forma, umas cores, ou uma cor, não percebemos o que é que está ali. Mas se dermos um passo atrás, deixarmos passar tempo, já se consegue ver os quadrados. Não sei bem ainda o que é aquilo, mas já tem mais alguma forma. Se eu der mais um passo atrás e deixar passar um tempo, e ficar firme, já consigo perceber que há ali qualquer coisa bela que é capaz de sair dali. E se eu der mais um passo e ficar firme, eu vejo uma obra de arte. Quadro A Última Ceia de Leonardo da Vinci. Ele sempre esteve lá, só que eu estava perto demais para conseguir ver a beleza toda. E se eu tivesse desistido quando estava perto demais, eu tinha perdido a beleza. Há pessoas que desistem cedo demais, estão a viver o momento, estão a viver aquela peça e não conseguem ver beleza nenhuma. Mas fica firme, deixa o tempo passar, fica firme. Deus tem um propósito em todas as coisas e à medida que o tempo vai passando, tu vais dizer: Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. As coisas não vêm todas logo, vêm em peças. Se tu queres isto, tens que aprender a construir com isto. E é preciso tempo, paciência. E às vezes erramos e temos que tirar e pôr. Tempo, paciência, persistência. Tempo, paciência, persistência. Tempo, paciência, persistência. Até que tu vês o quadro. Há pessoas que estão em sofrimento aqui. Estão a pensar: a minha vida vai acabar, a minha vida não tem sentido nenhum. Há pessoas que põem fim à sua vida porque estão perto demais e não conseguem ver nada. Entram em desespero. Se está aqui alguém no nome de Jesus que está a pensar por fim à sua vida, eu digo no nome de Jesus, eu repreendo esse pensamento em nome de Jesus. Fica firme, deixa o tempo passar e tu vais ver como aquilo que aparentemente veio para te destruir, Deus vai colocar isso a trabalhar em teu favor. Talvez a peça que tu estás a ver agora não tem beleza nenhuma. Deixa Deus trazer a outra e tu vais ver a beleza que Deus tem preparado para ti. É por isso que o apóstolo Paulo pode dizer que todas as coisas contribuem juntamente todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Lembra-te disso. Quando estás a passar pelo vale da sombra da morte, quando estás a passar por um momento, uma história da tua vida, um momento da tua vida, uma cena, uma peça dolorosa que tu não entendes, diz
diz e fica firme: eu não entendo, eu não percebo, mas eu não desisto. Eu não entendo, eu não percebo, mas eu vou continuar, porque Deus é bom, Deus é bom, Deus não me vai deixar, Deus não me abandona. E um dia eu vou ver o quadro, um dia eu vou ver a fotografia. Tempo acaba por revelar propósito, porque o teu futuro vem em peças. Eu não sei que peça tu estás a viver neste momento, que peça tu hoje tens na tua mão, mas uma coisa eu sei: seja qual for essa peça, fica firme, fica firme. Talvez seja uma peça sem beleza, sem glamour, sem entusiasmo. Talvez tu não consigas ver como é que esta peça tem alguma utilidade, mas fica firme, porque Deus é um arquiteto divino. Ele planeou todas as coisas e Ele vai usar até os teus defeitos, até as tuas limitações, para se encaixar umas nas outras e dar força e dar beleza à tua vida. Deus não desperdiça uma única dor. Deus não desperdiça nada. Aquilo que tu chamas de defeito, Deus chama arquitetura divina. É por isso que a Bíblia diz: eu te fiz antes de tu seres concebido no ventre da tua mãe. Já eu te tinha concebido. Deus já me desenhou. Deus já te desenhou há muito, muito, muito tempo atrás, na eternidade. Deus desenhou. Então fica firme. O tempo vai mostrar a beleza que Deus tem preparado para ti. Não desistas cedo demais. Porquê? Porque o futuro vem em peças. Se tu estás aqui nesta tarde, talvez estejas a passar um mau momento, talvez estejas a passar uma situação difícil e não vês propósito nenhum. Fica firme, deixa o tempo passar, tu vais ver que as coisas vão se tornar mais claras. Vou pedir para todos fecharmos os nossos olhos agora.